disputa vai ser vencida no Photoshop. Está muito apertado. Não dá para subestimar o Lula com a máquina na mão. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. A turma da terceira via ainda não desistiu, né? Aécio Neves, olha quem, né? Tenta articular outra candidatura de terceira via contra o Lula e o Flávio. Não há a menor chance. Não há a menor chance, né? Primeiro porque é o Aécio Neves. Segundo porque as pessoas cansaram dos tucanos, do PSDB, da estratégia das tesouras. Isso não é terceira via. Isso é alguém muito mais próximo do Lula. É gente que faz o L, né? Então, esses nós não queremos do lado da campanha do Flávio, porque não agregam nada e podem, inclusive, criar um clima, né, na campanha de desmotivação. Ou seja, tem muita gente que vai votar no Flávio por voto útil. E isso é normal, faz parte. E eu acho, né, que nós, e principalmente o Flávio, desejam isso. Porque se você for contar só com o voto de quem adora o Flávio não vence. Então, o voto útil sempre fez parte. Por isso que no primeiro turno é menos importante em quem a pessoa vai votar. Agora, no segundo turno tem que todo mundo pro lado de quem estiver representando a direita contra o PT, que muito provavelmente será o Flávio, ao que tudo indica até aqui, apesar de estarmos muito distantes da eleição, né, e o PT ainda não ligou a sua máquina de mentiras, né, de perfídia, de ataques contra o Flávio. Então, tudo isso é algo que ainda pode mudar. As nuvens mudam muito rápido na política, mas hoje, ao que tudo leva a crer, é o Flávio versus o Lula no segundo turno e todo mundo tem que votar no Flávio. Sem essa de indiferença, de ficar isentão, né? Porque não dá para ser isentão entre o Flávio e o que ele representa, e as pautas dele, e os aliados mesmo, né? E a turma do PT. Desculpa, não dá para ser isentão. Não dá para fazer o voto Lula numa hora dessas. Isso é o que a turma do MBL fica pregando aí, né? Não dá para levar a sério essa postura. Aí temos o Caiado, né? O problema maior do Caiado é estar no PSD do Kassab, né? Ele em si é um político tradicional, com um viés mais à direita, um bom governador em Goiás, bem avaliado, em que pese passar muito pano para o STF, né? Mas é lá um cara que é possível justificar que faria uma gestão muito melhor do que a do PT, enfim. Mas o problema, repito, é que ele está no PSD do Kassab. Vai dividir o quê? Palanque com Duda Paz no Rio? Duda Paz é Lula. Enfim, é complicado. E aí vem o próprio Kassab, né? Que a gente sabe quem é, né? E diz que se o Caiado tiver 15%, tá ótimo. E óbvio que isso incomoda os aliados do próprio Caiado, né? Porque qual é a campanha que gera empolgação quando o dono do partido diz: se a gente conseguir 15%, tá bonito. Por que ele diz uma coisa dessa? Não é porque ele é um cara sincero, realista. É porque ele sabe que essa candidatura é apenas uma forma de se cacifar para negociar mais caro um acordo no segundo turno com quem quer que seja. Sendo o Caiado o candidato, provavelmente é com o Flávio. Agora, ninguém ficaria surpreso se o Kassab costurasse um acordo com o Lula. Kassab é isso. Então, na minha opinião, ele está apenas valorizando o passe, digamos assim. E é para isso que ele está lançando candidatura. É da política velha, da política suja, mas é da política. Bom, como é da política, repito, né? Os jogos de interesse dentro de uma visão de viabilidade e de apoios.
Então, eu disse, né, que o Carlos Portinho, que para mim é um bom senador, que ele foi preterido e ele aceitou, né, com humildade esse papel que restou a ele de sair de senador para candidato a deputado federal. Ele está fazendo esse nome do time. E ele está certo, né? O Rogério Marinho elogiou a postura dele, o Flávio, né? Ele não restou alternativa. Por quê? Inclusive porque o André do Prado está indo encontrar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? O que incomodou muitos bolsonaristas, porque ele tem a sua candidatura defendida por muitos dentro do PL ou aliados. É o caso, inclusive, do Tarcísio. O governador Tarcísio defende a candidatura do André do Prado. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então, de novo, faz parte do jogo de alianças. E de quem o partido, né, e as suas alianças acham que realmente tem mais chance de vencer. Isso quebra a cara, às vezes, de muita gente que acha que basta ficar bajulando o Eduardo e tudo que está garantido como candidato. Não é bem assim. Nós estamos vendo também as articulações em São Paulo para dar a candidatura ao Senado para outros nomes, mais ao centro, que o Valdemar apoia, em vez, por exemplo, de Gil Diniz ou Mário Frias. Que cá entre nós, né? Eu sei que chamam isso de fogo amigo, mas eu repito, eu não sou bolsonarista, muito menos puxa-saco do filho, de um dos filhos do Jair, né? Eu admiro bastante o legado do Jair, acho que ele foi um bom presidente, fez a diferença, né? Admiro sua trajetória, aponto aquilo que eu vejo como erros, que ninguém é perfeito, isso chama-se independência, né? Mas me dou bem com o Jair e acho, inclusive, pelo que eu soube de algumas fontes, né, ele não está gostando muito disso, né, dessas brigas internas, enfim, dessas picuinhas que muitas vezes o próprio filho dos Estados Unidos acaba promovendo. Então, veja, Mário Frias e Gil Diniz têm muito a dever em relação às suas posições e entregas como deputados. Agora, estão sempre lá bajulando bastante o Eduardo. Isso não vai garantir a candidatura deles. Por quê? Porque são candidaturas frágeis, fracas. Isso precisa ser dito, né? Então, a menos que queiram deixar o caminho livre, por exemplo, para o Ricardo Salles do Novo, que eles passaram a detestar e foi ministro do Bolsonaro, né? Mas, enfim, essa é a mentalidade dessa turma mais radical, né? Esses nomes não são tão competitivos assim. Então, você pode querer fazer um statement, apoiá-los porque o Mário Frias está fazendo um filme sobre o Bolsonaro, mas não é isso que vai fazer dele um bom senador e não é isso que vai fazer dele senador. Então, é assim que funciona a política. Por isso que os puxa-sacos acabam se decepcionando. Porque a realidade se impõe. Agora vamos lá. Várias pesquisas estão mostrando aí empate técnico no segundo turno ou o Flávio com uma pequena margem, né, de vantagem. O que basicamente, nesse caso aqui, por exemplo, é empate técnico, né? Por que eu estou mostrando isso? Primeiro, para dizer que a candidatura do Flávio se consolidou. Muitos acharam que era balão de ensaio, que era uma estratégia do Jair para negociar alguma outra coisa. Não. Ele escolheu o Flávio como candidato, inclusive porque restou pouca alternativa para ele, né, que está sendo mantido como refém do sistema e que, em vez de entregar de graça o seu apoio, né, como principal cabo eleitoral da direita para alguém com um perfil mais ao centro, ele preferiu escolher um dos filhos
E o filho que tem uma postura mais agregadora, conciliatória, moderada. Então, a candidatura é para valer. Acho que isso ficou claro até para aquelas pessoas que no início desconfiaram ou ficaram detonando o Flávio e a escolha do Bolsonaro. Antes que alguns digam, porque está na moda ficar me atacando, inclusive com muitas mentiras, né? Eu defendi a candidatura do Flávio desde o início. Tá? É um fato. Então, podem inventar o que quiser, mas aconteceu. Basta ver meus vídeos e meus textos a partir do dia que ele foi escolhido. Mas eu estou mostrando esses gráficos de pesquisas também, porque a disputa vai ser vencida no Photochart. Está muito apertado. Não dá para subestimar o Lula com a máquina na mão. Quando ele estava preso e indicou o poste Fernando Haddad teve 45% dos votos. Nunca subestimem o Lula. É verdade que está rolando aí um bafafá, né? Provavelmente aí sim, criando-se um balão de ensaio para falar que o Haddad pode ser o candidato. Mercado financeiro avalia que Haddad é mais competitivo, uma das notícias, né? O próprio Lula vai lá no discurso e fala: eu ainda não confirmei que eu sou candidato à reeleição. Então começa um certo esforço para dizer que pode ser o Haddad, que tomara que seja, né? Porque é um perdedor em tudo que disputa, né? Foi o pior prefeito, um dos piores em São Paulo, péssimo ministro da Educação, pior ainda como ministro da Economia. Então, é um fracassado nesse aspecto, né? E o Lula, se ele sentir realmente que ele vai perder, ele pula fora. Porque esse aí sim, só pensa nele e ele não quer como último ato político a humilhação de perder a última eleição que ele está disputando, ainda mais para um Bolsonaro. Então eu não duvido que o Lula desista, mas eu acho hoje ainda pouco provável e acho que é bobagem subestimar a sua chance de vitória. Ainda mais com máquina na mão e o sistema, né? O TSE, mesmo com o comando do Nunes Marques, enfim, a gente sabe como é que funcionam as coisas, então todo cuidado é pouco. Aqueles que me tratam como inimigos do bolsonarismo ou da candidatura do Flávio, muito provavelmente não leem nada do que eu escrevo e não acompanham meus vídeos, enfim, tá aí uma evidência um pouquinho chata, né, para essas pessoas, mas fato é fato, né? Eu perguntei pro Grok quantas vezes o Rodrigo Constantino fez no X, em sua conta R Constantino, menções positivas, defesa ou pedido de voto direto para Flávio Bolsonaro. Resposta: mais de 20 vezes, de forma clara e recente. Basicamente em 2 meses. Rodrigo Constantino tem feito menções frequentes, positivas e de defesa a Flávio Bolsonaro, especialmente promovendo sua candidatura. Aqui é raro, né? O Grok errou, aqui é o Senado, não, a presidência, né? Em 2026. Pedindo união da direita em torno dele e declarando voto explícito, criticando divisões internas que prejudicam sua campanha. Então, de novo, agora vem o dilema que eu peço que vocês respondam aí no YouTube. Deem o voto de vocês. Sem rótulo, sem xingamento, por favor. Gente séria, né? Porque é discutível isso. Eu admito. Diante desse cenário, que o Flávio precisa de cada voto para vencer, que a disputa vai ser acirrada. Se eu considero, errado ou não, mas eu acho que eu estou certo, eu e muita gente, se eu considero que o papel do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Kim Paim, que a postura deles tem sido prejudicial à candidatura do próprio Flávio, eu devo me calar? Ou eu devo tentar chamar atenção para isso? Esse é o dilema. Então eu mesmo estou cansado, porque o X é muito tóxico. Tem muito idiota, enfim, muita gente odienta, é um negócio tosco. Eu estou cansado, né? Minha família está cansada. Mas
Eu fico com esse dilema. Eu nunca fugi de briga. Aliás, tem um texto hoje do Paulo Pouzonov na Gazeta dizendo isso com base no meu livro, né, novo, que ele leu e resenhou, dizendo que ele tem vontade de me dar um soco, porque eu me desnudo no livro, né, mostro minhas fragilidades, ao contrário do que os meus detratores dizem. Eu não sou egocêntrico, eu não sou vendido, eu não sou interesseiro, enfim, eu não me acho dono da razão, mas eu estou vendo que essas posturas estão afastando gente muito boa que tem milhões de seguidores e que poderiam estar fazendo uma campanha mais engajada para o Flávio. Mas eles resolveram tirar a mão. Falaram, eu não vou apoiar publicamente enquanto tiver essa horda de fanáticos malucos e que ficam caçando traidores em todo lado e atacando, né, as pessoas que estão defendendo o movimento da direita, conservador, há anos. Aliás, alguns, muitos, muito antes de Bolsonaro ser eleito. É o meu caso, né? Eu estou nessa há 30 anos. Tenho 16 livros lançados, todos eles contra a esquerda, que eu nunca fui de esquerda na minha vida. E, de repente, eu virei o problema. Eu e o Nicolas, né? O Nicolas Ferreira, que nós vamos ver já já de quem se trata, né? O Nicolas virou o maior problema agora para a direita, para a candidatura do Flávio. Isso faz algum sentido? Será que eu devo me calar em relação a esses ataques chulos que o Nicolas recebe? Injustos? Enfim, talvez eu deva me retirar disso. Falar só de economia, de STF, até porque muita gente do PL fala pouco disso. Mas eu realmente não sei, porque eu estou vendo o mal que essa gente está fazendo na candidatura do Flávio, que tem meu apoio desde o início. Então, vocês respondam, porque eu realmente tenho dúvidas. Agora vamos falar do Nicolas. Nicolas Ferreira é o político com imagem mais positiva no país, segundo pesquisas. Só isso. Ah, tem mais. Mesmo sem idade mínima suficiente, Nicolas Ferreira surge entre os favoritos à presidência do Brasil. Só isso. Nada mais. Mas tem mais. Valdemar, o dono do PL, prevê 2 milhões de votos para Nicolas. Fenômeno, diz ele, que bateria o recorde do Eduardo Bolsonaro. Será que a gente começa a perceber aí um fator talvez de inveja ao fato do Nicolas ter luz própria e ter se tornado esse fenômeno, mesmo vindo da favela, sem sobrenome? A vida política do Jair Renan é mais fácil, né? Ele combate o sistema de um balneário e a gente vai ver mais à frente o que ele disse do próprio Nicolas, do que ele chamou o Nicolas. O Nicolas não tem sobrenome, veio de favela. Ah, ele foi defendido no início pelo Eduardo e tudo. Sim, ele e um monte de vereadores. Quantos viraram o Nicolas? Será que o Nicolas virou o que virou só por causa do Eduardo? E aqui, inclusive, tem uma incoerência, né? Vamos combinar. Essa turma que passa o dia inteiro detonando o Nicolas diz que o Nicolas está ferrado, vai ter o mesmo futuro da Joyce Hasselman. Alguns disseram que vai ter o mesmo futuro do Moro, mas esquecem que o Moro foi para o PL, tem o apoio do Flávio para governo do Paraná e lidera as pesquisas. Mas enfim. Então, tem uma incoerência. O Nicolas só existe politicamente, só tem esse tamanho todo por causa do voto bolsonarista. Mas esses mesmos bolsonaristas mais fanáticos, radicais, da turma do Eduardo, querem que o Nicolas entre mais de cabeça na campanha do Flávio. A reclamação é toda essa, eu acho, né? Pelo menos no pretexto que eles botam. É cobrança para o Nicolas apoiar melhor e entrar de cabeça. É mentira isso. Mas enfim. Ora, ou o Nicolas tem luz própria e eleitores próprios, e ele poderia se engajar mais na candidatura do Flávio para atrair esses eleitores dele para o Flávio, ou não faz sentido reclamar que ele não entra de cabeça se ele não tem voto próprio. Só bolsonarista, que já votaria no Flávio.
elementar, meu caro Watson. Mas tem gente dessa ala da direita que não gosta de lógica, que não pensa. Essa que é a verdade. Lembra do Trump falando do Tucker Carlson? Low IQ. É baixo QI. É preciso ser dito isso, né? Tem muita gente limitada. Eu sei porque eu vejo todo dia nos ataques desferidos contra a minha pessoa. A gente vai ver o perfil de um deles que fala o nome de tantos já, mas enfim. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.